E aí, tudo beleza? David Art aqui do Team Phelps Design. Estou gravando mais esse vídeo para você para falar sobre tendências de design. Todo ano tem sites, blogs, vídeos falando tendências de design para 2021, 22, 23, 2050. Vamos falar um pouquinho sobre essas tendências. Bora! Então, como você sabe, todo ano tem tendência. Todo ano você tem uma lista de tendências que algumas pessoas publicam. E tá tudo bem, as pessoas podem publicar, as pessoas precisam de engajamento. É hipocrisia falar que quem cria conteúdo para a internet não pensa em engajamento. A gente pensa sim, pensa no que vai dar like, no que vai dar view. Até porque são essas coisas que ajudam a gente a ter mais seguidores. Porque muitas vezes as pessoas olham assim, tem tanto seguidor, deve ser bom, vou seguir também. Trazem trabalhos pra gente, os patrocinadores veem esses números e estatísticas, então é hipocrisia falar que a gente não pensa nisso. Todo mundo pensa que cria conteúdo. Até mesmo você, quando publica uma foto lá no Instagram, por exemplo, se a sua morena não curtia, você já fala, ih, caramba, o que tá acontecendo? Ou se a sua família não curtir, né? Se você não fizer 0 like, você já vai ficar triste, já vai ficar chateado, já vai se achar um merda. Então faz parte, não tem problema nenhum postar esse tipo de conteúdo, gera engajamento, tudo bem, cada um faz o que acha melhor. Eu tento mesclar, né, assim, o que vocês querem, o que eu sei que pode dar engajamento, eu utilizo muito de humor, com o conhecimento que eu acredito que vocês precisam ter, com aquilo que eu acredito de verdade. Apesar de todo esse contexto que eu falei aí comercial, né, de publicar esse tipo de conteúdo, mas falar de tendências não é totalmente descartável. A gente tem que analisar. Cada caso é um caso. Essa parte de tendência, ela pode ser interessante para uma questão de inspiração, uma questão de aplicação da linguagem. Quando a gente fala de design, a gente fala que é projeto, mas design também é linguagem. E existem linguagens em diferentes épocas, em diferentes tempos. Então, determinada tendência em determinado projeto pode funcionar bem, porque vai de encontro com a linguagem daquele tempo, vai de encontro com aquele momento que está sendo vivido e pode sim ser útil. Porém, o mais importante é analisar o projeto e ver qual solução você vai proporcionar para aquele problema. E design é isso, é solucionar problemas do nosso cotidiano. E as questões de negócio, as questões de concorrência, as questões de público, são muito mais importantes do que tendências. Então nós temos que analisar cada caso. Será que é interessante utilizar uma tendência para aquele público específico? Será que ele vai resolver aquele determinado problema? Será que eu preciso de um projeto que tem um prazo determinado e está tudo bem eu utilizar uma coisa assim mais rápida? Será que aquele projeto precisa durar mais tempo? Precisa ser perene? Ele não vai ser atualizado? Tem todas essas questões que nós precisamos analisar. E aí que mora o cerne da coisa. É a questão da autocrítica, da autoanálise, que parece que a galera não tem. Por exemplo, se a gente pega premiações, comunicação visual de premiações que acontece todo ano, ou de eventos como Lollapalooza, Villa Mix, Rock in Rio, talvez faça sentido você aplicar tendências que estão em alta naquela comunicação. Porque é algo que começa e termina com tempos determinados. Já se você vai criar, por exemplo, uma marca para uma empresa centenária, que tem vários produtos, enfim, qualquer outro contexto assim, que precisa de mais tempo, que não vai ser algo que vai mudar com um ano, não é algo que você vai ficar atualizando. Talvez seguir tendências não faça sentido para aquele público, não faça sentido naquele projeto. Já no Rock in Rio pode fazer sentido. Afinal, o público que é no Rock in Rio na década de 80 é diferente do público que vai agora, né? Então você também vai se adaptando e vai utilizando o que está em alta, faz parte. Por isso que tendência é interessante você ver, mas você tem que filtrar. E outro ponto que você precisa entender sobre tendência é que a maioria das tendências que nós temos são apenas revisões do que já existem. É muito parecido com a moda. A gente pega algumas coisas da moda, aí vê assim, por exemplo, calça boca de sino.
Pô, você vai ver, o pessoal já utilizava isso muito tempo atrás. Aí volta agora. Aí depois de um tempo some. Aí depois volta de novo com uma outra roupagem. É mais ou menos assim que funciona a maioria das tendências. A gente tem, por exemplo, o glassmorfismo, que na verdade é uma mistura ali, é um efeito um pouquinho diferente para o próprio skeuomorfismo. Quando você vê assim, utilize cores vibrantes, tendência de utilizar objetos 3D, tendência de utilizar objetos 2D, curvas, nada mais são do que elementos visuais que nós lidamos todo dia, que nós utilizamos, que nós vemos, não tem muita novidade. A questão é que alguém fez alguma coisa legal, ficou interessante, outras pessoas começaram a replicar, e aí virou tendência, ficou em alta. Mas a maioria dessas tendências de design, e a grande maioria dessas tendências de design que você vê nessas listagens são tendências visuais, na verdade são coisas que se você estuda fundamentos de design você já sabe. E que você não precisa nem seguir tendência. Você vai aplicar de acordo com o projeto, de acordo com a linguagem que você tem naquele projeto, como eu falei. E é muito louco isso, né? Porque às vezes a gente vê assim, tendências para design. Aí, utilize fontes serifadas. Aí, porra, mas fonte serifada a gente já utiliza há muito tempo. Até em site já caiu há muito tempo. Aquela ideia que só utilizava sem serifa. Utilize cores com alto contraste. Mas, porra, isso daí a gente faz o tempo todo. A gente vê a todo momento o alto contraste, cor complementar. Então, a maioria dessas tendências são meio triviais, assim, são algumas coisas que alguém fez bonito, passou e falou que é tendência, aí o pessoal começou a replicar, mais ou menos é isso. Se você tem a base de design, se você entende sobre design, se você estudou sobre design, você verá com facilidade que é mais do mesmo. E para complementar, é interessante dizer que tendências também são diferentes de padrões, porque eu estou falando aqui, uma pessoa fez, por exemplo, um influencer fez, ficou legal, aí você vai lá e segue, outra pessoa segue, baraná, baraná, e assim vira uma tendência, né? Inclusive, tem muito disso nos portfólios, assim, a gente vê os portfólios muito, muito iguais dos designers, né? Não tem muita variedade. Alguém passa um exercício em um curso online, a pessoa faz lá e fica entrando nesse ciclo, assim, se a pessoa vende muito, né? Aí vários alunos fazem, as pessoas olham e fazem, e fica sempre um design mais do mesmo. A questão de alguém seguir ou de várias pessoas seguirem não quer dizer que seja um padrão de design. A gente tem muito padrão de design, por exemplo, interfaces, onde são coisas que as pessoas não precisam reaprender a utilizar, que elas já estão acostumadas, que são analogias, metáforas, que já estão intrínsecas ali na cabeça do usuário, que facilitam a navegação, facilitam a usabilidade e que normalmente é um consenso, né? A gente é um padrão, assim, um consenso. Por exemplo, todo mundo sabe que o menu, o hambúrguer, são 3 tracinhos. Então a pessoa vê 3 tracinhos, ela já sabe que é um menu. Então o usuário já sabe que aquilo é um menu, o usuário já tem essa facilidade. Você utiliza desse conhecimento prévio dele para ele poder utilizar de uma melhor maneira, mais fácil, enfim, para não ter que ficar explicando as coisas, né? Para ser mais intuitivo aquela interface. E aí os designers aprendem a aplicar. Os desenvolvedores também começam a aplicar, no caso de layout, enfim. A gente tem vários outros padrões, né? Padrão de espaçamento, por exemplo, em títulos, né? Você sempre tem um título acima, normalmente tem, né? Acima do texto, num tamanho maior e com um espaço, uma entrelinha maior. Aquilo serve para hierarquizar. E nós já identificamos esse padrão. Então, quando nós vemos um texto ali, por exemplo, num livro inclinado, em itálico, a gente sabe que é uma citação, que é um texto em outra língua. A gente sabe quando está a fonte mais grossinha é um destaque, né? A questão aqui do tamanho, essa parte dos títulos que eu falei, enfim. Já existem padrões, tanto no design gráfico, quanto no design digital, em outros designs também deve existir, que facilitam a vida ali de quem está projetando e também facilitam a vida de quem está consumindo aquilo. Porém, isso é diferente de tendência. Padrões são construídos ao longo do tempo. Não é apenas uma listinha, uma coisinha que ficou em alta e que depois some, um meme, não. Eles são construídos ao longo do tempo. Essa metáfora, essa analogia vai sendo... vai entrando na cabeça do usuário, na cabeça das pessoas ao longo do tempo. Normalmente, marcas grandes acabam influenciando nisso, né? A Apple, o Google com seu Material Design, por exemplo. Então,
são coisas diferentes, tá bom? Tendências é uma lista ali na maioria dos casos de coisas que a gente já conhece com uma nova pegada do que padrões. Portanto, sobre essas listas aí de tendências você pode ver, conhecer, mas não precisa aplicar. Talvez na maioria dos casos você não vá aplicar, porque o que manda é o projeto, o que manda é o público, o que manda é o que você tem que resolver naquele projeto. E não é uma tendência que vai fazer isso, né? Ou necessariamente vai fazer isso. E mais importante ainda, também você tem que pensar em que não adianta você tentar aplicar uma tendência, aplicar alguma coisa apenas por aplicar. Se ela não está resolvendo alguma questão, se ela não faz sentido naquela linguagem do seu projeto. Se ela fizer sentido, beleza. Pô, faz sentido eu utilizar glassmorphism aqui. Beleza, tá bom para o usuário, tem um bom contraste, uma boa acessibilidade, ele consegue identificar? Beleza, utiliza. Pô, eu vou colocar isso daqui só para deixar mais moderninho o layout. Aí não faz sentido, né? Bom, e é isso. E como eu falei, essa parte de tendência segue muitas coisas que nós já aprendemos se estudar nos fundamentos do design. Então eu vou deixar aqui no card, na tela final, um vídeo para você continuar assistindo e aprendendo sobre fundamentos do design, beleza? Se você gostou, deixa o like, que isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, de seguir a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Tem um blog chiefofdesign.com.br, também você pode ser membro do canal clicando aí abaixo, tendo acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, beleza? Vou indo nessa, estuda aí, Galucho, sempre um forte abraço, até mais, valeu, fui!